Sim, pode iniciar. Boa noite a todos. Bom dia, né? Ou boa tarde, se você estiver assistindo aí no momento assíncrono. Que bom estarmos aqui, né? Para o nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula da nossa disciplina aí de Educação Social e Cooperativista, uma disciplina que ela trabalhou muito com o princípio de como a gente pode estar no mercado de trabalho, né? Se a gente for pegar o que a gente mais trabalhou desde o primeiro encontro, com o perfil de liderança, no segundo encontro, a gente faltou muito aquela questão de como a gente, né, se posicionar para o mercado de trabalho, né? Desde como se portar durante uma entrevista, de o que não fazer durante um processo de entrevista. E a gente agora finaliza o nosso terceiro encontro com a previsão de vocês se tornarem empreendedores, de vocês se tornarem donos do próprio negócio de vocês, ou talvez trabalhar, né, com a visão empreendedora dentro de um negócio de alguém, levando essa visão, geralmente aí dentro de um cargo de liderança. Isso aqui é uma soft skills muito bacana, né, para poder trazer aí a empregabilidade para vocês, que é a visão empreendedora. E olha como o tempo passa rápido, né? Já estamos aí finalizando o nosso terceiro encontro, a nossa disciplina já caminhando para poder finalizar. Alguns de vocês já podem estar indo para o mercado de trabalho, fazendo aí a colação, fazendo aí a formatura, e outros irão para um próximo ciclo, muito breve aí, já com outras disciplinas, outros módulos, para poder caminhar depois para isso. Mas o mercado de trabalho precisa de vocês. E essa disciplina de educação social e cooperativista, ela trabalhou exatamente com esta visão. O mercado de trabalho precisa de vocês. Muito mais do que o conhecimento técnico, também é necessário ter o conhecimento, né, e o caráter, né? Muitas empresas contratam quem é você para treinar para ela, vamos dizer assim, no aspecto técnico. Então, hoje em dia, vários processos seletivos que vocês irão passar, eles não querem saber exatamente o conhecimento técnico que você sabe, mas eles querem saber quem é você. É o que a gente fala na questão empreendedora, na questão administrativa, né? Que técnica a gente treina, caráter não. Então, muitas das empresas hoje em dia tentam buscar exatamente esse perfil. Uma pessoa, né, que já está aí com o caráter consolidado, que consegue, num processo seletivo, mostrar que é uma pessoa que tem esses soft skills, que tem essa, né, qualidade, vamos dizer assim, que é humana, que é dela, né, e que aí a empresa consegue depois moldar no aspecto técnico aquilo que ela precisa. Então, a nossa disciplina ela trabalhou um pouco disso, mostrando, né, os soft skills, as habilidades, não só técnica, mas também pessoais, que são aí extremamente importantes para o desenvolvimento, para o mercado de trabalho e para correlacionar com esse processo. Então, desde já eu desejo a vocês, nessa novo ciclo que está prestes a iniciar, seja com novas disciplinas, seja aí com a formatura, mas desde já desejo a vocês aí um sucesso brilhante no próximo ciclo, ok? Então, o que a gente
se propôs a estar vendo hoje, fechando aí com a trilha, né, da apostila de vocês e com o aspecto aqui, que é a formação, além de técnica, humana também, né, pessoal, no processo de desenvolvimento. Então, nós vamos ver aí os princípios do empreendedorismo criativo. E após estudar a trilha, após o vídeo, se necessitar, reassisti-lo, voltar aqui no slide 3 e você conseguir positivamente responder essa competência e essa habilidade, significa que você está ok para caminhar aí, para poder fazer a de encerramento, e vai bem, com certeza, e não vai ter problema nenhum, e logo, logo já está aí no próximo ciclo. Então, compreender a estrutura básica de um empreendimento e arriscar mesmo com poucos recursos. Ou seja, é ter uma visão empreendedora. Empreender não significa necessariamente que você precisa ter grandes recursos financeiros. Ok? Quem é empreendedor consegue ter a visão empreendedora com os recursos que ele tem. Sejam muitos, sejam poucos. E ele consegue, através dessa visão empreendedora, ir crescendo e fazendo aí o seu negócio progredir. Então, dentro da área da enfermagem, aqui, por exemplo, pensar numa visão empreendedora, você pode pensar em uma loja que faz venda de produtos para curativos, para cirurgias, né? Pode pensar em uma empresa que gerencia, por exemplo, cuidadores de idosos, né? Você treinar os técnicos ali, que serão os seus cuidadores, os seus funcionários, né? Mas você é o enfermeiro responsável pelaquela empresa, para direcionar. Você recebe os pedidos e direciona o profissional dentro daquele processo, né? Tem aqui o lado da enfermagem do trabalho, então você pode ser um consultor de enfermagem do trabalho, né? Você ter uma empresa que vai aí ser consultora nos aspectos ocupacionais relacionados aí com a interface do cuidado da enfermagem dentro desse processo, né? Então, muitos campos aí para a área da enfermagem, só dei exemplos aqui de alguns, mas que vocês conseguem fazer. Eu gostaria de começar aqui com uma pergunta. Pensa entre uma pessoa criativa e uma pessoa inovadora. Na visão de vocês, qual a diferença entre uma pessoa que ela é criativa e uma pessoa que é inovadora? Boa noite, Carla, que entrou. Seja bem-vinda. Podem usar o chat, podem usar o microfone, né? Qual a diferença entre uma pessoa criativa e uma pessoa inovadora? Eu gosto de dizer muito que quem é criativo é aquela pessoa que tem muitas ideias brilhantes, né? De novos negócios, de novas oportunidades, de crescimento pessoal, de crescimento profissional. Ela
como se diz, tem grandes ideias, só que ela não consegue colocar em prática as ideias, as propostas, os objetivos que ela, de repente, teve ali como determinada premissa. E isto é a diferença em relação à pessoa inovadora, ao inovador. O inovador, além de ter a ideia, além de ver as perspectivas de crescimento, além de ver possibilidades de desenvolvimento, consegue colocar isso como um objetivo, como uma meta, e consegue colocar em prática. Então, o mercado de trabalho, dentro da área de vocês, do técnico em enfermagem, ele não quer uma pessoa simplesmente criativa. Ele quer uma pessoa inovadora, que tenha propostas, ideias para melhorar processos, para melhorar condutas. Exemplo, estou trabalhando num posto de enfermagem em um hospital. Precisa-se fazer os cálculos de administração de medicamentos. E lá não tem nenhum POP que tem as regras, que tem as fórmulas, que tem o mapeamento dos medicamentos que precisam dos cálculos. Você chega com a visão inovadora e já logo elabora os POPs daquele setor. Isso é visão inovadora. Você está vendo uma necessidade e está vendo como contribuir, como garantir que você está melhorando aquele determinado processo, aquela determinada área. Então, a gente diz que isso é o perfil inovador. Não basta ter a ideia, tem que colocar a ideia em prática. E isto é que diferencia o criativo do inovador. O criativo, ele geralmente tem a ideia e não consegue colocar em prática. E o inovador estabelece aquilo como uma meta, desenvolve o processo e consegue colocar aquilo em prática. Ele consegue perceber a oportunidade que está ao seu redor daquilo que precisa ser feito para a melhoria daquele setor, daquela área e do seu próprio desenvolvimento. É o inovador. Então, o mercado de trabalho quer vocês com esta visão inovadora. Vão para o mercado de trabalho com essa visão de resolver, melhorar, processos e levar esta visão aí de melhorias, vamos dizer assim, por onde vocês estiverem. Seja se o negócio é de vocês ou se vocês estiverem apenas como profissionais naquele estabelecimento. Ok? O que significa empreender na atualidade? Para vocês, o que seria empreender nesse caminho, nesta atualidade que a gente está? Primeiro passo, atender uma necessidade. Você precisa criar um produto, criar um serviço, otimizar um produto, melhorar um serviço, que as pessoas entendem que aquilo tem importância para ela, que aquilo tem um valor, não um valor financeiro, mas no sentido que aquilo é importante para quem vai comprar o seu produto, o seu processo, o seu serviço. Isso é empreender na atualidade. Então, muitas das vezes, com um financeiro baixo, e você começa a investir tudo aquilo que entra no seu próprio negócio. Um dos grandes atos que levam o empreendimento à falência é quando a pessoa mistura o seu pessoal com o do empreendimento.
Ela acha que é ir lá no caixa e pegar todo dia R$ 50, R$ 100 para pagar uma necessidade pessoal. Está misturando as coisas, ok? Para você ter sucesso hoje no empreendimento, você não pode misturar as coisas. Aquilo que é do empreendimento é do empreendimento. Nada impede de você receber um salário mensal, mesmo você sendo dono. Coloque o meu salário mensal aqui, supondo aqui, R$ 3.000. Então, você recebe aquilo, igual qualquer funcionário, no quinto dia, os R$ 3.000. Acabou os R$ 3.000, você não pode retirar aquilo do caixa do empreendimento. Porque aquilo que é do empreendimento tem que ser investido no próprio empreendimento. Então, muitos empreendimentos não vão à frente, fecham as portas antes de um ano de sobrevivência, porque mistura pessoal com o empreendimento. E um primeiro passo é que isso seja separado. O que é do empreendimento é do empreendimento e tem que ser investido em prol do crescimento do empreendimento. Cria ali um hábito de ter o seu salário, a sua comissão, ok? Mas não misture contas pessoais suas com as contas e com aquilo que entra no caixa do empreendimento, ok? Para garantir aí a sobrevida do empreendimento. Muitas empresas fecham as portas, né? Exatamente porque não tem esse controle financeiro, ok? Então, primeira dica financeira: não misture aquilo que é conta sua pessoal com a conta do empreendimento. São coisas diferentes. Combinado? Isso aí é uma dica que vale ouro do Sebrae, vamos dizer assim, ok? Para que o empreendimento possa ir à frente. Então, grandes ideias. Posso empreender? Com certeza, né? Quer aí o grande exemplo maior? Olha a Uber, né? A empresa aí que gerencia. Não tinha recurso nenhum. Então, com poucos recursos, conseguiram criar um aplicativo e olha a quantidade de cópia que já tem dele, já por ele ter o sucesso, né? Então, sim, grandes ideias com poucos recursos. Na nossa área da saúde, quantos aplicativos aí trabalham com aspecto de assistência? Hoje, inclusive, tem a telemedicina. Quantas consultas médicas hoje são através da rede social, através aqui, ó, de um canal semelhante a esse da nossa aula, aqui, ó, conseguiu com poucos recursos, não é isso? Empreender. Criou consultórios médicos, consultórios de enfermagem, consultórios farmacêuticos, que possam aí atender a esse processo. Até hoje, por exemplo, fisioterapia. Você pode fazer a consulta e o fisioterapeuta também te assiste de forma remota. Então, tem sim grandes ideias, precisam ser trabalhadas recursos financeiros. O que necessita é ter a ideia e trabalhar com visão inovadora para que essa sua ideia possa realmente virar o seu empreendimento, virar aí a possível empresa de vocês, né? Vocês não serem simplesmente funcionários, mas serem também o dono desse determinado empreendimento.
Então, como transformar dificuldades? Inicialmente, a gente tem que trabalhar com o que a gente chama análise SWOT. O que é a análise SWOT? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas ameaças? Quais são as oportunidades? Então, essa matriz, que a gente chama aí a matriz SWOT, ou análise SWOT, você consegue pegar qual o seu propósito, qual o seu foco, qual o seu sonho, qual o seu desejo, qual a sua criatividade, qual a persistência, qual a motivação, qual a dedicação, qual a adaptabilidade dentro desse conceito, qual a coragem e iniciativa. E você consegue transformar fraquezas em forças e ameaças em aconteceu. Várias empresas, seja de saúde, seja de alimentação, viu uma oportunidade. Imediatamente contratou, por exemplo, motoboys, porque viu a oportunidade que poderia entregar o seu produto ou serviço de forma remota. Enquanto que outras não quis investir, não quis colocar em prática isso como oportunidade, fecharam as portas, porque não quiseram contratar aí motoboys que pudessem fazer o serviço de entrega do seu produto ou serviço. Então, tudo é uma visão de adaptabilidade, porque realmente o mercado passa por mudanças. E quem tem a visão empreendedora tem essa visão de que aquilo que às vezes é difícil tem, através dela, uma oportunidade. Então, a visão empreendedora que o mercado quer de vocês é exatamente isso. Por mais que esteja passando por um momento difícil, mas o que nesse momento difícil a gente pode tirar de oportunidade. Ok? Então, esta visão aí que a gente precisa correlacionar, levar para o mercado de trabalho e adaptar, né, a realidade a uma oportunidade, independente se ela está no momento oportuno, fácil ou difícil. Mas o empreendedor, ele vê tudo o momento que ele está passando como oportunidade para aquele negócio ou para aquela situação. Combinado? Tem a ver isso daqui com sempre pensar positivo. O empreendedor é aquele que, por mais que a situação esteja difícil, ele tem uma motivação para poder sair daquela situação com dedicação, com responsabilidade, para poder avaliar. É uma pessoa que relativamente tem coragem. Por quê? Porque, de repente, é algo novo, que não tem ainda no mercado. E ele sabe que, a partir do momento que estiver dando certo, vão vir as cópias. Infelizmente, é o perfil do brasileiro. Se algo está dando certo, alguém vai copiar. Ok? Alguém vai copiar. Então, precisa estar no radar que logo, logo vai vir as concorrências. Virão os concorrentes. Isso também tem que estar no radar do empreendedor.
E ele não tem que olhar isso como uma ameaça, mas ele tem que ver o que ele pode usar. Então, o mercado espera isso de vocês, né? Então, quais são os principais desafios num ato de empreender? É assumir risco, né? Você vai assumir um risco. O que é risco? A probabilidade que alguma coisa vai acontecer, por mais que você não saiba. Existem os riscos calculados, por exemplo, esses que irão vir os concorrentes, os copiadores, né? Mas tem que assumir o risco. Tem que pensar que fica isso. O seu produto e o seu serviço, ele tem que ser útil para alguém. A pessoa tem que entender, e aí ela vai pagar, independente do valor, aquilo que ela considera que aquilo tem valor não financeiro, que aquilo vai resolver a vida dela, em algum sentido. Ok? Então, ela entendendo que isto pode auxiliar na vida dela, ou seja, é útil para ela, que todos os outros que estão no mercado até agora não resolveu o problema dela. E o seu chegou inovando e resolvendo o problema da vida dela. Ok? Quanto mais conhecimento da área você tem, mais fácil é para que você possa diversidades. E isso torna fácil, tanto tecnicamente para a gestão do negócio, fica fácil de verificar se realmente o controle financeiro está sendo justificado ou não, né? E a administração com softwares ou não para dentro desta condição. Então, tem todo esse perfil do profissional empreendedor, né, que geralmente quanto mais conhecimento você tem do negócio, maior é a probabilidade também de dar certo. Da mesma forma que empreender em uma área que você não tem conhecimento nenhum, existe a maior probabilidade também de dar errado. Ok? Liderança, de monitoramento, de mapeamento, que seja um caderno que você anota tudo que você está gastando todo dia. Ok? Isso tudo auxilia no processo, né? Então, você vai lidar com o público, você vai lidar com funcionários. Você, às vezes, é funcionário e vai lidar aí com alguma liderança a superior. Então, nessa visão empreendedora, reconhecer todos esses processos, todas estas alianças, faz toda diferença nessa questão. Ok? Tem que ser criativo, sempre. O empreendedor, ele é criativo sempre. Tem sempre ideias que vão resolver um problema. Só que ele não pode parar no aspecto criativo, igual a gente falou lá naquele nosso primeiro slide. Precisa colocar em prática. Aí é a visão ou pensamento inovador. Ok? Ele precisa colher dados. É o que a gente brinca que na vida a gente confia só em Deus. O restante só com dados.
E o empreendedor, ele precisa isso. Organizar, ter tudo anotado, ter dados, para que ele possa fazer as ações corretivas, né, em algo que está dando errado, ou ações preventivas para aquilo que deu errado não acontecer de novo. Muitas das vezes vai pontuar através de dados. Eu coloquei na minha meta que eu preciso vender X unidades na semana. Se eu não X atendimentos na semana, o que eu posso fazer para uma ação corretiva? Então, eu tive a pesquisa dos meus dados. E, através dos meus dados, eu fiz uma organização e execução de um plano de ação para que eu possa corrigir aquilo que não deu certo. Quer ver um exemplo? Talvez vocês estão aí, por exemplo, fazendo uma prestação de serviço de curativo. Então, você tem o horário daquela pessoa que vai lá. Então, no dia anterior, igual o consultório médico faz, manda. Se ela não confirmar, você consegue ir, ou se ela não confirmou. O que você não pode fazer é você perdeu. O tempo passou e você não conseguiu ter o atendimento, seu produto, do seu serviço. Então, deu aquela falha. Ah, eu estou fazendo atendimento de podologia. Trabalho na clínica de podologia. Mesmo passo. Você precisa confirmar que a pessoa vai naquele horário. Porque se ela não for, é horário vago. Não entrou dinheiro. Mas você teve o custo da mesma forma. Então, sempre pensar aí com a base da pesquisa, com dados, naquilo que você pode ter de melhor eficiência de controle da situação. Ninguém melhor do que você tem que ter o controle da situação, do empreendimento. Ok? Você é que precisa ter o controle. Faz sentido ou não? Olha que bacana. Então, vai ficar para vocês assistirem, né, esse pequeno vídeo aí, né, que é Empreendendo Sonhos, que ele aborda como transformar suas ideias em um negócio. Ou seja, como sair da visão criativa e realmente vir para a visão empreendedora. Ok? É um vídeo extremamente fantástico, que não deixem de assistir, que vai trazer aí esta abordagem para vocês e que ajuda muito a sair desse perfil só o criativo, só ter a ideia, ter medo de colocar em prática, mas sim, né, vir para a visão empreendedora e inovadora, perdendo aí esse determinado medo. Então, o que é empreendedorismo? Ter visão empreendedora, ser empreendedor. O que é o empreendedorismo? Pessoa que assume riscos e começa algo novo, né? Então, começar algo novo irá demandar criatividade e visão para analisar e identificar oportunidades naquela cidade, naquele que até então não está sendo bem visto.
Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, de um hospital particular, a visão empreendedora que ele tem que ter, eu tenho que ter uma boa visibilidade de atendimento do meu público. Todo mundo que vem ser atendido aqui tem que sair daqui com o sentimento que foi muito bem cuidado, muito bem assistido, para que ele possa retornar junto com seus familiares. Porque uma vez que ele ficou e ele foi bem assistido aqui, todas as vezes que alguém próximo a ele precisar ser cuidado, é aqui que ele vai orientar para procurar. Então, não é simplesmente algo material, algo financeiro, mas a empreendedora, ela vem de... Se a pessoa foi no hospital mental, ela aqui seu serviço. Ok? Então, o empreendedorismo é um processo de criar e executar um plano de negócio para começar. O que é o plano? Eu estou onde eu quero qual é o preço dos meus concorrentes, nesse marketing, como que eu vou fazer? Aí eu vou fazer uma campanha na rádio, aí eu vou fazer uma campanha de um sábado atrativo aqui de prestação de serviço, por exemplo. O meu empreendimento aqui é a venda de produtos para curativos. Então, eu vou fazer uma campanha aqui no sábado, por exemplo. Então, tem que estar claro isso. Como você vai também... Então, o primeiro passo, né, é isso. Como que você vai divulgar aí o seu empreendimento. Só um momentinho que o slide caiu aqui. Vou recolocá-lo aqui, só um momento. Então, muitas das
excelente, trabalhando ali, pensando no aspecto de melhoria e do processo ou produto ou daquela resolubilidade do problema, né? Então a gente precisa entender que o empreendedorismo ele trabalha com um aspecto de necessidade, de resolver o problema de alguém. E dentro disso a gente está vendo uma grande oportunidade. Só um momento que deu uma caidinha aqui. Está voltando. E aí, às vezes estou desempregado, estou precisando trabalhar, o mercado está de portas fechadas para o negócio. Muitas pessoas começam a empreender pela necessidade, né? Características básicas aqui, ó. Baixa ou moderada inovação. Eu não preciso criar algo completamente novo, mas algo que é necessário na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, naquela região, né? Posso ter um menor planejamento, risco de necessidade. É ver aqui o negócio como uma forma de sobrevivência. Empreendedorismo de oportunidade. Bairro, naquela região, naquele estado, naquele país. Não tem nada daquele produto, daquele serviço. Ok? Aqui não é apenas a sobrevivência, mas ele quer identificar tendências, novos mercados, necessidades novas, ainda não atendidas pelaquele público. Né? Então, aqui tem que ter um plano de negócios mais detalhado, mais estratégico. E aí, o que acontece, pessoal? Muitas das vezes eu não tenho recurso financeiro imediato. Eu preciso buscar um financiamento bancário. Então, o financiamento bancário, a gente consegue quando a gente mostra para o banco o documento de plano de negócios. Porque ele está trazendo ali de forma descritiva o que você pensou e quais os benefícios do seu produto e o que você vai ter se ele for em prática. E aí o banco analisa, o gerente do banco, se ele o financiamento. Então, dificilmente bancário, boca frente. Você precisa provar para ele, por isso documento importante, plano de negócio, que esse seu produto, que esse seu serviço tem o caráter inovador e avaliado, e você tem um foco no crescimento. Só de curiosidade, nos Estados Unidos, geralmente, quem criou a primeira empresa e faliu, consegue melhores investimentos para o segundo. Porque eles entendem que você já estudou o plano de negócios.
e que você já sabe agora o que fazer, já que o outro deu errado. Então, nos Estados Unidos, quem já teve um negócio e que às vezes não deu certo, não significa que o banco vai fechar as portas para você. Pelo contrário, ele entende que você já estudou e que você já sabe o que fazer para não dar errado no próximo empreendimento. Olha que visão empreendedora que os Estados Unidos têm. Então, motivação, sobrevivência por falta de alternativas. Baixa ou moderada, a oportunidade alta. Planejamento estratégico e detalhado, aumenta a oportunidade, né? Um empreendedorismo de oportunidade. O seu produto tem um grande diferencial. Na oportunidade, ele é maior. Na empreendedorismo de necessidade, menor. Ok? Foco. A oportunidade aqui, grandes oportunidades, grandes que traz aí. Então, principais, né? Liberdade financeira, maior controle sobre a vida profissional. Tem gente que acha que, por exemplo, estou trabalhando muito, porque eu trabalho, por exemplo, você não significa que tempo de trabalho, disponibilidade para atender vai ser menor. Nem sempre isso acontece, que seja realidade, né? Vamos levar essa realidade à frente. A satisfação de ver a sua empresa crescer e gerar frutos. Isso deve ser fantástico, né? Quem tem aí o seu próprio negócio, quem tem aí o seu próprio estabelecimento, seja de saúde ou não, né? Mas ver crescer, mesmo quando a gente trabalha, a gente não é um empreendedor, mas a gente trabalha em uma empresa que ela cresce pessoa e como profissional, isso aspecto positivo é a oportunidade do empreendedor de trabalhar em áreas. Quanto mais se conhece da área, maior a probabilidade do sucesso, sem dúvida nenhuma. Embora existam muitas vantagens, também existem alguns desafios e riscos, né? Então, necessidade de gerenciar um orçamento apertado. Tem sempre que trabalhar aqui, um seguinte aspecto: maior possível. Menor custo de funcionários, então, menor número de funcionários possíveis, né? Menor pagamento de aluguel, menor pagamento de luz. Então, tem que ter esses aspectos, né? Decisões difíceis. Encontrar e manter clientes fiéis. Não é só atrair o cliente. Você tem que manter a fidelidade. Ele tem que sempre comprar do seu produto, do seu serviço. Não é só uma única vez. E a partir do momento que você cria a fidelidade com ele, ele vai indicar o seu produto, o seu serviço, quem ele conhece. Quem estiver precisando de produtos ou serviços semelhantes. E alguém consultar a ele,
ele vai indicar que você busque dentro desse critério. Lidar com a competição, porque você vai ter quem vai competir com você, né, dentro do mercado. Além disso, empreendedores também precisam estar preparados para lidar com a incerteza e a possibilidade do fracasso. Que você precisa trabalhar elas como oportunidades. O que tirar dela como aprendizado e o que tirar dela como uma determinada oportunidade de trabalho. Né? É aquilo que eu falei, ó. É ser eficiente com o menor custo nacional, mas tem o máximo de eficiência em atendimento, em valor, em idade naquela região, naquele setor, naquela mas não basta ser curioso, precisa ser inovador. Precisa colocar todas essas desejos descobertas para empreender. Então, precisa ter a visão da inovação e perfil inovador, ele chama de empreendedorismo e criatividade, curto e que consegue. A gente chega no que a gente não basta ser que o nome correto atividade, né, é real trabalho, área de trabalho, por exemplo, dentro então, como eu estava dizendo, a pior visão é aquela, sempre foi assim, né? É o que a gente brinca.
Então, o mercado, eu nasci assim, não. O que eu fiz de bom hoje, amanhã eu posso fazer melhor. Isso é visão de melhoria contínua, que é uma das ferramentas. Então, sempre busquem isso. Melhorar o produto, melhorar o serviço, melhorar tudo aquilo que a gente fez hoje que foi bom. No outro dia, a gente ainda tem que fazer melhor. No momento, estou tentando compartilhar aqui novamente o slide. Já está reconectando aqui já. Ele está carregando aqui para mim, não sei se para vocês já está aparecendo. Mas, o que acontece então? Precisamos ver oportunidades. E hoje, muitas empresas, na hora que ela vai empreender, ela utiliza ainda o princípio, por exemplo, eu trabalho com a questão da sustentabilidade. Então, é o que a gente chama de empreendedorismo verde, né? Aliado ao desenvolvimento do seu negócio, você tem aí a questão de respeito ao meio ambiente. Então, é o que a gente chama aí de empreendedorismo verde. Pensa, públicos, né? Por exemplo, eu contrato aqui 40 mais, 60 mais, né? Então, pessoas que de repente já não estão encontrando tanta oportunidade no mercado, tem lá. O público LGBT, que ia mais.
Então, tem empresas que hoje têm vagas específicas e trabalha com respeito, né, às escolhas relacionadas a esse público. Então, tem todos esses princípios aí dentro das características de se buscar o empreendimento. Dicas para ativar a criatividade. Mas lembrem, uma vez que você teve a ideia que foi criativo, coloque isso como meta para que você possa trabalhar isso como oportunidade inovadora. Então, cultive a criatividade, exercite a sua mente, saia da zona de conforto, mantenha um diário, né? Anote as suas ideias, porque acaba que a gente esquece depois, interaja com outras pessoas. O japonês tem uma dica importante nesse princípio aqui, ó. Ele usa o termo aqui, ó, nunca almoce sozinho. Porque durante o almoço você tem a possibilidade de interagir com várias pessoas e desta interação surgirem ideias, surgirem objetivos, surgirem visões empreendedoras. Olha que bacana na visão japonesa, né? Faça exercícios criativos. Dedique tempo à contemplação, né? Reflexão, você com você mesmo, né? Refletir e meditar é importante. Pratique o pensamento divergente, ou seja, nem tudo que você pensa é o correto, mas tenta divergir com alguém, né? Para verificar a consistência desse seu pensamento, né? Seja passo aqui tem que ser visto como um fracassou. O pior é não tentar. O fracassado real na vida é aquele que não tenta, aquele que fica parado. Você tentou, significa que você teve oportunidade. Você vai aprender e vai ver isso que é oportunidade para próximas tentativas, né? Observe o mundo ao seu redor, estabeleça metas claras. Do tropeço a um passo de dança, né? Então, o empreendedorismo ele preenche lacunas. A gente quer isso. Essas lacunas são os valores, as oportunidades que a gente tem do mercado. Existem muitas pessoas que começam a empreender de forma informal. Vou pegar aqui, por exemplo, várias pessoas começam a vender Avon, começam a vender Boticário, né? E quando vê lá no futuro, ele tem a sua lojinha, ele já tem. Então, muitas pessoas começam realmente a empreender pela informalidade, né? Hoje existem grandes incentivos para se criar aí as empresas, né? O pequeno empreendedor, o médio empreendedor, né? Mas algumas pessoas realmente começam de forma informal e tem aquela visão que a gente falou lá no início. Ela não mistura o dinheiro do empreendimento com a vida pessoal. E aí, a tudo aquilo que entra do investimento, ela revela, reveste e em prol do próprio crescimento do empreendimento. E aí sai da questão informal e faz aí o empreendimento crescer também.
entender essa dentro de um projeto ali a estabilidade, depois sai. Hoje, empresas que fazem só o transporte de mulheres, é empreendedorismo feminino. Existem hotéis para a questão feminina. Isso é uma visão empreendedora, né, para atender um determinado público com uma determinada segurança, com uma determinada característica relacionada a isso. Na nossa área da saúde aqui, por exemplo, existem clínicas de estética, clínicas de atendimento assistencial em termos de saúde, para o público feminino, em especial. Né? É a visão empreendedora. Empreendedorismo verde, como eu disse, pensando aí na questão sustentável, e no empreendedorismo corporativo, eu tenho vários sócios que fazem parte dessa cooperativa, a experiência de todos colabora para um bem comum, para vender aquele produto, para vender aquele serviço, que tem a ver ali com a questão cooperativista daquele foco ali. E aqui, mais um outro dever de casa, né? Convidamos vocês aí para poder ver mais um vídeo. Então, são 3, hein? 3 vídeos que ficaram aí de dever de casa. Startup e empreendedorismo que preenche as lacunas do mercado. Então, como quem tem a visão aí, ó, inovadora, às vezes incuba dentro aí de uma incubadora para poder iniciar o seu processo, e aí a startup. E muitas dessas startups, quando deu certo, são vendidas para grandes empresas. Grandes empresas compram essa ideia da startup. Então, bem bacana também. Então, espero que vocês tenham gostado desse módulo, que a gente trouxe essa visão. E, mais uma vez, eu reforço. É a visão que o mercado de trabalho quer de você. Por mais que, muitas das vezes, você não seja o dono do negócio, mas a visão empreendedora, principalmente a saúde, né? Onde a gente estiver, que seja um hospital, que seja uma clínica, que seja uma farmácia, que seja um laboratório, que seja uma indústria, que seja você de forma informal, mas ter a visão empreendedora faz o diferente para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento individual, né? Então, desejo que vocês sigam em frente com visão inovadora, sempre, beleza? Proporcionando aí crescimento, proporcionando aí direcionamento e grande crescimento pessoal e profissional para vocês. Assistam o nosso vídeo, reassistam se necessário, estudem a trilha de vocês, né, disponível lá no material. Dúvidas, acionem a Lívia. A Lívia, se precisar, me aciona para que a gente possa ajudar vocês a tirarem as dúvidas e percorrerem aí, caminharem mais um pouco para o desenvolvimento de vocês. Beleza? Então a gente fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês aí durante esses 3 encontros e muito sucesso na caminhada de vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço. Lívia, se quiser finalizar, muito obrigado.
Vou aproveitar, pessoal, que ainda está conectado aqui, e vou aproveitar e passar um pequeno vídeo ainda, então, dentro da nossa aula, bem bacana aqui para vocês. Que aí permanece dentro da nossa aula ainda. Até só um minutinho. Só um momento, está carregando. Só mais um momentinho. Na sua unidade, na sua diretoria, na sua gerência ou na sua instituição? Muitos hoje ainda pensam que empreendedorismo tem a ver necessariamente com criar empresas. E isso é só parte da verdade, não é a verdade completa. Por quê? Porque o empreendedorismo ele tem a ver com resolver problemas. Criar empresas é parte de resolver problemas que a sociedade tem ou que o mercado tenha para ofertar essas soluções. Mas a mente empreendedora, ela tem a ver muito mais com resolver problemas, com resolver soluções, do que necessariamente ou apenas criar empresas. Nós podemos, por exemplo, desenvolver o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro da instituição. E é sobre ele que eu quero conversar com você hoje. Nós precisamos desenvolver nos hospitais, nas instituições, a mente empreendedora. Nós precisamos estimular as pessoas, estimular os nossos profissionais a estar pensando o tempo inteiro melhores formas de resolver
os nossos problemas. E a partir daí criar uma estrutura, um processo onde essas ideias possam ser canalizadas, avaliadas, desenvolvidas e os processos sejam continuamente refinados e os problemas continuamente resolvidos. O empreendedorismo tem a ver com inovação. É buscar resolver problemas, é buscar trazer ideias novas para problemas velhos ou problemas novos. Mas é ação. O empreendedorismo não tem a ver com só ter ideias, tem a ver com resolver o problema. Então, empreendedorismo e inovação, duas coisas que podem andar muito juntas e que devem andar muito juntas. O empreendedorismo tem a ver com você buscar resolver um problema. E para resolver o problema, é preciso que você entenda ele, que você crie mecanismos e, principalmente, que você desenvolva na sua equipe a liberdade de propor. Por quê? Porque se cada pessoa que vier com uma ideia nova, que vier discutir, que vier trazer uma forma nova de fazer as coisas, você e mandar embora, ela não vai voltar mais nunca. Com abrir a mente para que possamos fazer experimentações. É lógico que não penso numa situação em que todo mundo dentro da instituição esteja fazendo experimentações. Isso vai virar uma loucura. Para ir na nossa unidade, seja na nossa gerência, seja na nossa diretoria, seja na nossa instituição, criar um processo que possibilite de empreendedor desenvolver projetos. E uma vez que essas ideias sejam processo de monitoramento e de acompanhamento e que não fiquem se chocando. Mas o mais importante de tudo é que estejamos sempre estimulando as pessoas a pensar o novo, a pensar a resolver as questões. Quem mais sabe resolver o problema do que quem vive com ele todo dia? Quem mais tem ideia para resolver o problema do que quem convive com ele todo dia? Ninguém. Nós que olhamos de fora conseguimos perceber parte da história, mas quem está ali dentro todo dia sabe as dores, conhece muito bem os impactos e os efeitos positivos e negativos de tudo que está acontecendo. E é esse empreendedorismo que eu queria hoje conversar com vocês e estimular ele. O empreendedorismo sob a ótica do resolver problema, sob a ótica do olhar o novo, do fazer o novo, sob a ótica da experimentação positiva e controlada, mas acima de tudo, sob a ótica da troca, juntar diversas pessoas com perfis diferentes, com olhares diferentes, com culturas diferentes, com experiências diferentes, para buscar soluções diferentes. O empreendedorismo não tem só a ver com criar novas empresas. Ele, na verdade, tem muito a ver com criar novas soluções. E essas soluções podem ser aplicadas para criar novas empresas ou para resolver problemas existentes. Ou ainda, talvez, bem possível, para desenvolver novos negócios dentro das empresas atuais. Por que não? Por que não pensar nesse momento de transformação que a saúde está passando em alguém trazer e desenvolver uma ideia de criar uma atenção primária, de criar novos centros, novas formas de tratamento, novas formas de atender ao cliente, novas formas de pensar o negócio. Vamos abrir a mente e deixar esse caldeirão de ideias, de possíveis soluções borbulhar para que possamos, a partir daí, extrair as ideias que vão nos levar para um novo patamar, as ideias que vão nos levar para um novo nível. E se, novamente, cada vez que alguém vier com uma nova ideia, nós fizermos aquela... ele entra na minha sala com a dele e sai com a minha, com certeza nós não vamos muito longe, porque o que nós precisamos hoje é do engajamento, é de somar mentes, porque a saúde está passando por um processo muito grande de transformação. E quanto mais pessoas estiverem engajadas dentro da organização em entender, pensar, criar e trabalhar na construção desse mundo novo, com a mais absoluta certeza, mais chance nós teremos de ser vencedores ao final desse processo. Então fica aqui o convite. Vamos estimular o empreendedorismo, vamos estimular a inovação, vamos estimular que as pessoas
Criem soluções para os problemas pequenos, médios ou grandes da instituição. E não esqueçam, a solução de muitos problemas pequenos pode representar uma grande solução para a instituição. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por empreendedorismo, se você quer Então, fantástico esse vídeo, para a gente poder finalizar a nossa aula, finalizar esse nosso módulo, e ele reforçou tudo aquilo que a gente comentou, né? Independente de onde você estiver, tenha a visão empreendedora, tenha a visão de propor soluções. Resumiu muito bem aí a questão da visão empreendedora. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Grande sucesso na trajetória e na caminhada de todo mundo. Grande abraço.